Alô, Juliana, alô, crianças, amigos da Escola Projeto Vida, onde eu tive outras vezes, estou de novo aqui com vocês. Dessa vez não estou ao vivo, mas há um futuro pela frente onde isso vai se realizar de novo. De qualquer forma, vamos falar um pouco sobre Minha Querida Assombração, que é um livro que vocês leram, né? Eu sou Reginaldo Prange, escrevi esse livro e outros quase 40. Sou professor da USP, já aposentado, universidade que me deu a grande honra de me dar o título de professor emérito, que é um grande acontecimento na vida de qualquer professor, mas eu sou, sobretudo, um garoto caipira do interior, né? Eu nasci em Potirendaba, cidade muito pequenininha, que fica perto de São José do Rio Preto. Em Potirendaba eu estudei os 4 primeiros anos, e fui fazer o ensino médio em São José do Rio Preto, e voltava todo dia de ônibus. Naquele tempo não tinha colégio nas cidades pequenas, colégios de ensino médio. E depois vim para São Paulo para estudar, e aqui fiquei até hoje, já faz muito tempo, né? Então, eu vivi em Potirendaba e vivi em São Paulo, e passo algum tempo no apartamento do litoral, sobretudo quando eu estou escrevendo, quero me concentrar, quero ficar da minha janela olhando o mar, né? Mas a minha tarefa básica é uma tarefa de ensinar, estudar e escrever. Portanto, o meu mundo é o mundo dos livros. Mas até o ano 2000, eu só escrevia e publicava livros e artigos científicos, né? Porque eu sou sociólogo, então meus livros todos eram livros de sociologia, baseados nas pesquisas de sociologia que eu fazia. Até que em 2001 eu publiquei um livro chamado Mitologia dos Orixás, que era resultado de sobras de pesquisa que eu tinha feito durante muitos e muitos anos entre os seguidores de tradições afro-brasileiras, brasileiros. E o livro foi um grande sucesso de vendas, de crítica, recebi prêmios e tal. E fui muito incentivado pela minha editora, Companhia das Letras, a fazer livros semelhantes sobre esse assunto, mais voltados para crianças e jovens, adolescentes. Escrevi Falar de Vinho, que foi um grande sucesso, depois eu chamei o Arco-Íris, chamou o Trovão e tal. E assim ingressei nesse ramo também da literatura sobre mitologia, e depois um pouco fui me desviando para a ficção. E um caminho que eu trilhei até agora, e continuo trabalhando nesse assunto. Continuo também publicando livros sobre sociologia, especialmente de sociologia da religião, que é uma das minhas áreas de especialidade, que inclui sociologia da religião, política e uma série de coisas, né? Bom, inclusive agora o meu último livro que vai sair é um livro de sociologia, mas o anterior é um livro que é voltado para jovens, né, que é o livro Aimó, que é esse livro aqui. Ó. Já vou adiantando que talvez Aimó, deixa eu ver se consigo enquadrar aqui, Aimó, né, que é um livro que eu acho muito bonito, muito ilustrado. Eu acho, é o livro que eu gosto mais. Eu estou adiantando uma pergunta que vocês me fizeram, que vocês me mandaram, né? E Aimó foi o livro que eu mais gostei, mas o livro que realmente me acompanha desde 2001, quando foi lançado, 2002, é Minha Querida Assombração, que nesta área de literatura infanto-juvenil é, digamos, o meu maior sucesso, o meu best-seller, o meu livro que vende mais, né? E na área de adultos, o meu livro principal é Mitologia dos Orixás, que é esse livro
publicado em 2001, né? E que me proporcionou uma grande alegria, porque esse livro vendeu tanto que no dia do lançamento ele foi esgotado. Depois do lançamento, já no dia do lançamento, a editora disse: já estamos mandando a segunda edição, a segunda reimpressão para as prensas, porque no ato do lançamento o livro se esgotou. E vendeu tanto, tanto, tanto que eu comprei e realizei um sonho e comprei um apartamento na praia de frente para o mar. E quando eu entrei nesse apartamento, já dono dele, eu me senti muito, muito privilegiado, muito feliz. Para vocês terem uma ideia de como, né, a gente acaba também tendo alguns presentes, né? Quando a gente trabalha com amor e com vontade e gosta do que faz, né? E tem a satisfação de fazer coisas das quais as pessoas gostam, né? Isso é extremamente importante, né? Então, o que que é? A minha vida é assim, eu sou professor, eu ensino, eu estudo, eu aprendo o tempo todo, eu tenho meus alunos, eu sou aposentado, mas continuo trabalhando com alunos de mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, Departamento de Sociologia, onde eu oriento tese, essas coisas, né? Oriento os futuros mestres e futuros doutores, né? Então, trabalho muito nisso. E esses meus alunos, inclusive, me ajudam muito a pensar, a estudar, a escrever, me incentivam, né? Dão a força. Isso é extremamente importante. Quer dizer, me aposentei, mas não fiquei em casa, né? Eu acho que isso foi muito legal. E a minha vida é essa, é a vida de ficar em casa trabalhando. Mais do que nunca, eu estou em casa. Estou tão em casa que agora, em 30 dias, eu acabei de escrever um livro, né? Porque não tenho onde ir, não tenho o que fazer, não, né? Já estou cansado de ver séries na televisão, mas leio muito ainda e escrevo. Então, este é a minha vida, mas eu não tenho horário para escrever. Eu não digo, de tal hora eu vou escrever. Não, eu levanto, tomo café, leio os jornais, né? Vejo alguma coisa, ligo o computador, né? Se dá vontade, eu sento e escrevo, se não der, eu paro e penso, ou não faço nada, vou fazer outras coisas e tal, né? E de vez em quando dá assim, um ataque, assim, uns 5 minutos, e aí eu fico 10, 20, 30 horas na frente do computador escrevendo. Não se trata exatamente de ter uma inspiração, mas é quando o assunto amadurece na cabeça, né? Porque quando eu estou escrevendo, eu fico trabalhando com a cabeça. Meu pai não entendia isso. Meu pai falava: o que você está fazendo? Eu falo: estou trabalhando. Ele falou: como você está trabalhando? Isso quando eu o visitava, né? Ele era vivo ainda, na casa dele, lá em Botiranga. Como você está trabalhando? Você está sentado aí sem fazer nada? Eu falei: eu estou sentado sem fazer nada. Mas minha cabecinha está funcionando. Ou seja, eu estou trabalhando. É uma ideia diferente, né? De trabalhar. Mas é mais trabalho do que inspiração. Mas às vezes basta você ver uma pessoa na rua, ver um cachorro indo, atravessando uma praça, ver um gato em cima do muro, isso tudo pode ser fonte de inspiração, ou seja, pode ser fonte de uma ideia, né, que leva você adiante na construção de uma história, né? E é assim que as ideias surgem. As ideias surgem também das dúvidas que a gente tem sobre a vida, da interação com as pessoas, das conversas, dos bate-papos, das leituras, né? Eu não sei dizer exatamente. Às vezes surge assim. Eu tinha feito tanto livro sobre tradições afro-brasileiras para as crianças, livros muito adotados nas escolas, que eu me cansei desses personagens. Eu quero personagens novos. E lembrei das assombrações de que eu ouvia falar quando era pequeno, porque eu era de uma época em que não tinha televisão, rádio pegava mal, a luz era apagada bem cedo, 10 horas, era tudo escuro, e as pessoas se juntavam e contavam histórias do interior. E entre essas histórias, as preferidas eram histórias de assombração. E muitas delas ficaram guardadas na minha memória. Eu falei: vou falar sobre isso. Vou falar sobre histórias que eu ouvia quando criança. Foi assim que nasceu Minha Querida Assombração, que foi escrita mais ou menos no prazo de 4 meses, e depois mais outros 6 meses para chegar à versão final, e depois mais outro tanto trabalhando com o ilustrador, né?
que no caso desse livro é um gaúcho chamado Rodrigo Rosa, que é um grande artista plástico, que ilustrou este e mais dois livros meus. Mas tudo isso surgiu porque uma das editoras da Companhia das Letras, a Maria Emília, disse assim: por que você não faz um livro sobre as tradições suas? Você não se diz sempre um caipira? Então, escreve sobre isso, tem tão pouca coisa escrita. Então, surgiu assim quase que de um... Né? Por que não escreve sobre isso? Tá bom, vou escrever. E aquilo já estava mesmo na minha cabeça. Então, foi legal. Assim foi Minha Querida Assombração, que, como alguém me perguntou, qual que é o seu livro de maior sucesso? O meu livro de maior sucesso entre crianças e jovens é Minha Querida Assombração, que está sempre disputando com outro livro, que é Ifá o Adivinho, que é mais ligado a tradições africanas. Tem mês que um passa na frente do outro tal, mas nos últimos tempos a Minha Querida Assombração tem garantido o primeiro lugar. Entre os livros adultos, o meu sucesso absoluto, permanente, é Mitologia dos Orixás, que já deve ter umas 30 edições ou 40, né? Que se transformou numa coisa muito importante. Mas o que me leva mais às escolas são esses livros infantos juvenis, capitaneados, né? Liderados por Minha Querida Assombração. Mas tem outros dos quais eu gosto muito também, mas não vou falar hoje, né? Porque hoje é dia de falar desse livrinho azul, né? Bom, eu levou, portanto, eu digo, em um ano e pouco, esse livro estava na praça, fizemos um lançamento com a presença de crianças, assim, e assim por diante, né? Claro que eu tive que fazer pesquisa, porque eu sou um pesquisador nato. Antes de tudo, eu sou um sociólogo que vai fuçar, que vai pesquisar, né, que vai atrás. Então, quando eu comecei a pensar em Minha Querida Assombração, eu voltei para o interior e fui ouvir as minhas velhas tias e outras pessoas conhecidas e amigas, né, que lembravam dessas histórias, daqueles antigos tempos, e que me contaram essas histórias. Também fui ler muito livro que relata essas tradições antigas do interior, né? Então, também tem um trabalho de pesquisa. Escolhi uma fazenda por uma razão óbvia, porque essas histórias pertencem muito a uma visão de mundo rural, um mundo que já não existe no Brasil de hoje, né? Na nossa sociedade, onde havia um meio especial de pensar a morte, de se relacionar com os mortos e com as assombrações, que eram próprios das pessoas que moravam nas fazendas, nos sítios, né? Ou seja, na zona rural, né? Eu não morava na zona rural, morava na cidade, mas tinha muito contato com a zona rural, porque meus pais tinham negócios, né, com as roças, os sítios, as fazendas. Então, eu tenho muitos parentes que lidam com isso até hoje. Inclusive, meu pai tinha uma fazenda, da qual depois eu fui herdeiro e depois passou a ser propriedade do meu irmão e assim por diante. Então, eu tenho uma ligação profunda também com as coisas da roça, dos sítios, das fazendas e dos fantasmas. Então, como que eu fiz primeiro? Primeiro escrevi as histórias, certo? A ideia era escrever as histórias. Depois eu pensei o seguinte, mas essas histórias estão muito soltas, uma depois da outra. Isso é uma coleção, não é um livro. Vamos juntar essas histórias, amarrar uma na outra. E como isso foi feito? Criando uma ficção paralela, né? Que é a história das crianças, de um lado, e a história da Casa da Fazenda, de outro. E aí a ideia que surgiu, eu acho que tive assim, um insight, né? Uma ideia que veio de repente, que é fazer com que as assombrações também tivessem presentes em personagens da Fazenda, como se os personagens da Fazenda fossem uma espécie, não de reencarnação, uma espécie de representação de uma memória, né, que estava contada pelas tradições e lendas que eu já tinha colecionado e escrito à minha maneira. Então, e nada melhor, como eu tinha um limite, eu falei, eu vou escrever as 7 histórias que eu gosto mais, né? Que se passa, portanto, em 7 dias. Como tinha algumas histórias que estavam ligadas a certos dias da semana, por exemplo, a história do baile, né?
O baile tinha que ser no sábado, porque no interior só tinha baile no sábado, naquele tempo. Então, isso permitiu enfileirar essas histórias nos dias da semana, né? E criei 4 personagens, que são tipos, que a gente em sociologia chama de tipos ideais, da relação das crianças com coisas do outro mundo, com coisas fantásticas, com coisas fantasmagóricas. Então você tem o Francisco, irmão mais velho, que não acredita nessas histórias de fantasma, espíritos, nada disso. Ele já está totalmente assumido como uma pessoa cuja racionalidade é mais importante do que a crença em esse tipo de coisa, né? Mas ele também não liga, não dá bola, isso não faz parte do universo de crença dele. O negócio dele é pensar aquilo que a escola ensina só e assim cuidar da sua própria vida, né? Depois nós temos uma segunda irmã, né, que além de não acreditar muito, ela também não desacredita totalmente, né? Ela até tem uma atitude um pouco, digamos, investigativa a respeito de tudo o que acontece. Ela nunca atribui necessariamente a uma força estranha. Ela quer saber de onde é que vem, quais são as causas e tal, né? Depois temos o terceiro irmão, né? Fernando. E o Fernando acredita e tem medo, né? Ou seja, procura ficar longe, se afasta, né? Tanto quando acontece alguma coisa, ele corre sempre para a cama do pai, porque ele quer ser protegido, né? Porque ele não quer saber, ele acredita. E tem a Luísa, a menininha pequena, né? Que não só acredita, como interage com essas figuras da imaginação, ou do além, ou do mundo espiritual, cada um pode pensar o que quiser, né? Então, tem não acredita, o cético, totalmente cético, aquele outro que dá uma chance, né? Mas quer saber de onde vem, né? O outro que não quer se aproximar porque tem medo, e se tem medo é porque crê, e tem a outra que trata com carinho, trata a salvação como se fosse alguém da família, uma pessoa. Então, são 4 tipos muito diferentes de pessoas, né? Tanto que é assim que elas se comportam o tempo todo, né? E é até daí que nasce um livro. Quando você escreve um livro, o livro tem muitos nomes ao longo da escritura, né? Eles começam, sei lá, não me lembro mais, mas talvez Minha Quinta Assombração tivesse chamado ah, Lendas do Outro Mundo, ah, histórias, histórias fantásticas da tradição do interior, não me lembro mais. Assim. Até que eu escrevi o último capítulo, que foi no domingo, quando eles iam voltando para casa, já se despedindo de todo mundo, né? Inclusive se despedindo dos criados, dos funcionários, dos empregados do sítio, que já tinham se mostrado ter relações muito íntimas, né, de identidade com os tais dos fantasmas, das assombrações contadas pela Dona Santa, né? E ela, depois que eles estão no carro já vão partir, né? A Luísa fala assim: meio que choramingando, vou sentir saudades da minha querida assombração, que ela estava se dirigindo à amiga dela, que trabalhava na cozinha, que deu uma bonequinha para ela, estão lembrados? Então, quando eu escrevi essa frase, vou sentir saudades da minha querida assombração, falei, pronto, o nome do livro está aí, Minha Querida Assombração. Aliás, toda vez que eu leio um livro, eu leio muita ficção, né? Também gosto muito de ficção policial. Eu sempre presto atenção porque vai chegar num determinado momento, num diálogo, numa passagem e tal, em que o nome do livro aparece. Eu até sublinho a lápis e depois escrevo lá no fim, título na página tal, né? Então, o título de Minha Querida Assombração está numa fala da pequena Luísa, né? Bom, vocês fazem muitas outras perguntas, né? Outra.
Vocês, por exemplo, me perguntam quem é a menina da capa, certo? Eu não sei. Todos os desenhos são a colaboração do Rodrigo Rosa, que é um outro coautor do livro. Eu faço a parte escrita e ele faz a parte gráfica. Mas ele também bota um espetáculo dele, bota umas ideias. E foi ele que colocou essa figura. Note que é um dia de tempestade, a casa está toda escura, mas tem uma janela acesa, né? Aqui, uma janela que mostra que a luz numa das salas, que provavelmente é o lugar onde Dona Santa está contando as histórias e oferecendo café para eles depois do jantar, não é? Então, quem pode ser essa figura? Há muitas hipóteses, há muitas considerações. Não sei se vocês chegaram à hipótese mais frequente, que as pessoas supõem mais frequente. Onde aparece no livro a mãe das crianças? Nunca, em nenhum momento. Nós só vamos saber que ela se chama Alice num outro livro. Mas aqui a gente não sabe, nem a gente só sabe que ela, infelizmente, não está mais entre sua família, que ela faleceu. Portanto, ela faz parte da turma das assombrações. Né? E é de se acreditar que as mães cuidam dos filhos sempre. E talvez cuidem dos filhos também, se você imaginar que é possível existir um outro mundo, quando as pessoas estão no outro mundo. Então dizem que essa sombra que aparece aqui é a mãe das crianças. Né? Se chama Alice, mas ninguém sabe que chama Alice, você vai saber depois. Né? Pode ser. O Rodrigo me perguntou, posso pôr outro personagem novo na capa? Eu falei, pode, claro, você é o autor da capa, dos desenhos, você põe o que você quiser, tudo que você puder pôr vai ajudar a completar o livro. Né? Note que aqui na minha estante tem um prato pintado com a capa. Não fui eu que mandei fazer, não, viu? Eu visitei uma escola e nessa escola houve uma prática integrada entre as disciplinas de língua, com trabalhos manuais, artes, coisa e tal. Né? Isso às vezes acontece. Alguém às vezes faz. Tem escolas que fazem balé, tem escolas que fazem cenário sobre o livro. E ali era uma professora de arte incentivou os alunos a usarem a temática do livro para fazer alguma coisa. E uma das alunas desenhou a capa, né, num prato, né, e me deu esse prato de presente. E ele está aqui na minha estante, né, onde tem, entre outras coisas, livros e gatos, né, que são objetos que eu gosto. Né? Bem, então, vocês me perguntam se vai haver uma outra continuação do livro. Não, o livro para aqui, né? Para aqui. E mais os personagens, esses sim foram renovados, revividos, né? E atuaram em outros livros meus, né? As crianças, o pai das crianças, eles estão presentes em outros livros que não falam de assombração, mas que falam de outras questões, que é o caso de Feliz Aniversário, que se passa alguns anos depois. Né? É o caso de Jogo de Escolhas, em que é um livro escrito depois, publicado depois desse, mas que explica por que eles foram parar aqui nessa fazenda da Dona Santa. Dona Santa, aliás, que foi inspirada numa das minhas vizinhas quando eu era criança. A gente sempre se inspira em pessoas que conhecem e tal, mas nunca retrata a pessoa integralmente. A gente pega um pedacinho de um pedacinho de outro e tal, e vai recriando, e vai criando os personagens. Mas cada personagem tem vida própria. Eu tenho um arquivo com todas as características de todos os personagens, porque às vezes eles podem ser reutilizados numa outra obra, ou aparecem numa outra obra. Né?
Então, lá eu tenho o dia que eles nasceram, o signo, tá, os gostos, as preferências, os níveis escolares, a altura, peso, tudo isso que não está no livro, né, tá na ficha do personagem. O personagem ele tem vida própria, ele é inteiro. Ele tem que ter uma inteireza, ele tem que ter uma totalidade. Tem que saber o que ele gosta, a comida preferida dele, se ele gosta de ir na escola, se ele não gosta, tudo isso, né? Mas o que vai para o livro é apenas uma pequena parte disso, né? Então, esses personagens já apareceram em outros livros, e aparecem num livro que se passa 20 anos depois, que por acaso é um livro policial. Esse é um livro, né, de histórias encantadas, da tradição paulista do interior. Eles aparecem num outro livro, que é um livro sobre outras tradições, que são tradições afro-brasileiras, mas também um livro de ficção, mas que se transforma num livro policial, porque logo de cara um assassinato. Então, se tem um assassinato, tem que ter polícia, e aí vira um livro policial. Mas não se preocupe, os 4 personagens estão no livro, mas não morreu ninguém. Eles estão lá todos firmes e fortes, esperando um novo volume, uma nova história, uma nova continuação. Mas história como essa, eu acho que não escreverei outra, né? Por sinal, tem vida própria, já ganha vida própria, já tem, já é muito usado em teatros, por estudantes, em vídeos, há alguns vídeos na internet, animações. Agora tem um pessoal de Belo Horizonte fazendo a animação desse livro, tal. É um livro, enfim, que passa por várias formas e participa de vários projetos artísticos e culturais. Então, é um livro, por isso é um livro preferido meu, né? Gosto muito dele. Inclusive porque, como ele vende muito, ele me dá uma boa renda. Você sabe que um ator não, um autor vive de direitos autorais. Para cada livro vendido, eu tenho uma porcentagem, né? Que é devida aos meus direitos autorais. Bom, o que terá acontecido com o laptop do Paulo? Eu não sei, né? Não sei, porque isso não sei, já está fora da história, a história acaba ali, né? Provavelmente esse laptop foi levado, foi usado, depois foi descartado, substituído, porque é um instrumento de trabalho que rapidamente, né, fica ocioso, porque vem uma nova tecnologia. Não, o livro já tem um tempo. Mas quando o livro foi escrito, o laptop era uma grande novidade, né? Tinha até gente que não sabia o que era laptop, né? Hoje nem se usa muito a palavra laptop, né? Se fala mais notebook, né? Mas é a mesma coisa. Eu acho que com isso eu respondi a maioria das indagações com vocês nessa meia hora em que pude conversar com vocês. Infelizmente, nesse momento, uma conversa de uma via só, né? Porque normalmente, se eu estivesse aí, a gente estaria agora trocando ideias e perguntas e assim por diante. Mas isso vai ficar para uma outra vez. Por enquanto, a gente tem que contar aqui com o auxílio, né, dessas tecnologias de comunicação, né, que estão garantindo, afinal de contas, né, a presença da escola em nossas vidas, né? Sem isso, a gente não teria como enfrentar esse momento de exílio doméstico, né, provocado pela necessidade da gente se defender da pandemia da Covid-19, mas que não impediu o nosso contato, a nossa conversa. Vocês me mandaram perguntas, eu procurei responder. Isso é um diálogo, é uma conversa. Só não tem, a conversa não vai muito mais adiante, porque ela tem que ser adiada para uma outra situação. Então, agradeço muito ao colégio, né, o Projeto Vida, por ter mais uma vez, né, adotado minha querida assombração, me prestigiando mais uma vez como autor. Agradeço a Juliana, que cuida de toda essa coisa
de leitura, interpretação de leitura, seleção de livros, conversa com os autores, assim por diante, que já é minha conhecida de muito tempo. E a vocês, cujas carinhas eu não vi, né, eu agradeço muito. E espero um dia, né, estar com vocês, olho no olho, de frente a frente. Muito obrigado, gente. Até a próxima.